Bom dia, galera. Professor Nilbert Almeida falando, professor e coordenador do curso Emérito. Estou fazendo esse videozinho aqui para poder ajudar a galera da turma da IAN, né, dando prosseguimento ao conteúdo. Lembrando que aqui não é reposição de aula, é apenas para ajudar a galera que está estudando em casa. Então esse vídeo vai falar sobre porcentagem em juros. Bom, o que vem a ser porcentagem? Conforme o nome diz, por 100 é uma fração cujo denominador é 100. Então, por exemplo, 80% dos alunos da turma EAN foram aprovados. Quer dizer, se eu tiver 100 alunos, 80 são aprovados. E aí, se eu tiver uma quantidade menor, eu vou fazer uma proporção disso. Uma maneira rápida de fazer, que é a porcentagem de um número, porcentagem de um número ou porcentagem de um valor, é a gente fazer o seguinte, é a gente calcular, por exemplo, 80%, suponhamos que nós tenhamos 40 alunos, então 80% de 40. Esse D40 para a gente aqui, não vou demonstrar aqui, mas seria fácil até mostrar, né? Só colocar 40 equivale a 100%, então 80% equivale a X. Vai dar uma regrinha de 3, vai ficar 100 vezes X igual a 80 vezes 40. Fazendo essa continha aqui, X igual a 80 vezes 40 sobre 100, dividindo todo mundo por 100 em cima e embaixo, vai dar 32. O equivalente a fazer isso aqui, galera, é nós, então, no lado de cá, entender que essa preposição de significa multiplicação. É o equivalente. Observe que o 80 multiplicou o 40. Então, equivale aqui a multiplicar o 80 vezes o 40. Então, fica 80 vezes 40 sobre 100, que vai dar os mesmos 32 alunos aprovados. Então, numa turma de 40, teríamos 32 alunos aprovados. Outra coisa é calcular, transformar porcentagem, fração em porcentagem e vice-versa, né? É só transformar normalmente. Transformação de porcentagem em fração, de fração em porcentagem. Então, por exemplo, se eu falo que 25% dos alunos ficaram entre os 10 primeiros do Brasil, equivale a dizer que eu tenho 25 sobre 100, simplificando em cima e embaixo por 25, equivale a dizer que eu tenho 1/4 dos alunos entre os 10 primeiros do Brasil, tá? Ou entre os 20 primeiros do Brasil, para ter um pouco mais de coerência, não é isso? Bom, a terceira coisa que nós devemos saber de porcentagem, além de transformar, a volta seria calcular 1/4 de 100%, tá? Já sairia direto, é só fazer sobre 100%, a fração em cima de 100%, que já sai direto, é o bizu que eu passo para a galera aí, tá? Beleza? Se quiser voltar de uma fração ordinária para a porcentagem, sai direto, tá? E o terceiro são os acréscimos, além dos problemas, são os acréscimos e decréscimos sucessivos. Isso aparece muito em prova, tá? Que é o seguinte, suponhamos que uma mercadoria teve um aumento de 10%, ela tinha um preço X, ela teve um aumento de 10%. Aqui vou botar a porcentagem em cima, um aumento de 10%. Ela vai para um preço Y e depois teve um outro aumento de 10%. Ela vai para um preço K. A pergunta é, 2 aumentos sucessivos de 10% equivale a um único aumento de quanto?
A maioria dos alunos que não fazem curso, não tem ideia, vai dizer que é 20, mas está errado. Como é que a gente faz uma análise fácil disso? E aí vai um boi aqui para a galera, um boi ou bizu, né? Ou bizu. O bizu é o seguinte, toda vez que isso acontecer e ele não der valor nenhum, supõe que nós tenhamos 100. 100, o valor de 100. Por que 100? Porque a porcentagem é em cima de 100. Então, se eu boto o valor 100, o valor do aumento numérico equivale ao valor do aumento percentual. Então, 100, aumento de 10%. Então, aumento de 10%. 10% de 100, quanto que dá? Dá 10. Então, vai para 110. Depois, eu tenho um outro aumento de 10%. Outro aumento de 10%. 10% em cima de 110, é só dividir por 10, vai dar 11. Então, vai para 121. Então, fazendo uma comparação de 121 com o valor inicial, nós tivemos aqui um aumento de 21. Ou seja, um aumento de 21%. Essa seria a resposta correta, é a maneira correta de se fazer. Tá bom, galera? Bom, vamos fazer com acréscimo e decréscimo, para ficar bem claro aqui. Então, você tem aqui agora, por exemplo, um aumento de 20 e um decréscimo de 20. Então, supõe 100, exemplo 2. Supõe 100, um acréscimo de 20. Então, um acréscimo de 20%. Então, vai para 120. Que vale a 20. Depois, um decréscimo de 20%. Bom, 20% em cima de 120 vai dar 24. 10% é 12, vezes 2, 24. Então, 120 menos 24 vai dar 96. Vou subtrair porque teve um decréscimo de 20%. Então, 120 menos 24, 96. E eu comparo em relação ao valor inicial. O que acontece em relação ao valor inicial? Nós temos aqui, em relação ao valor inicial, um decréscimo de 4%. Tá? Então, a resposta seria um decréscimo de 4%. Então, um aumento de 20 e um decréscimo de 20, na verdade, não fica o mesmo valor. Ocorre um decréscimo de 4%. Esse tipo de exercício aparece bastante em provas militares, né? E nós vamos estar, então, fazendo alguns exercícios em relação à porcentagem. Bom, dando prosseguimento, aproveitando aqui a parte teórica, a parte de juros. O que é o juros? Juros é o aluguel do dinheiro, né? É o que você vai pagar para tomar um dinheiro emprestado. É o aluguel do dinheiro. Basicamente é isso. Acho que fica um jeito bem fácil de você entender o que é os juros. Os juros é proporcional ao dinheiro que você toma. Você vai pagar um percentual desse dinheiro, né? O aluguel é um percentual desse dinheiro, então é uma taxa, né? Uma taxa percentual. Você vai multiplicar a taxa vezes o capital. E também é proporcional ao tempo que você fica com esse dinheiro. Lembrando que o tempo e a taxa, deixar bem claro aqui embaixo, precisam estar na mesma unidade. Se isso acontecer e estiver na mesma unidade, significa então que eu vou ter somente essa fórmula, que é o aluguel vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Lembrando que esse 100 vem da taxa percentual. Então, esse seria o valor dos juros. Então, juros, C é o capital, que é o dinheiro. Taxa é a taxa de empréstimo do dinheiro. Lembrando que os juros simples, que é o que a gente está vendo, essa taxa ela é em cima do capital inicial durante todo o período que for aplicado. Então, é em cima do capital inicial. Então, isso aqui vem a taxa e aqui o tempo. Ou seja, não é um em cima do outro, é fixo em cima do capital inicial. Tá bom? Bom, e o montante vai ser, o montante é o dinheiro todo que você tem
vai ser o capital mais os juros, né? Então, o capital que você tomou emprestado e os juros, que é o aluguel do dinheiro. Então, quando você for devolver, você devolve o dinheiro que você pegou mais o aluguel do dinheiro. Isso é chamado de montante. Bom, com isso a gente pode fazer algumas questões aqui que caíram nas provas anteriores da EAN. Tá bom? Então, algumas questões que apareceram aí na EAN. EAN 2018, prova amarela, questão 32. Uma padaria produz 800 pães e para essa produção necessita de 12 litros de leite. Se a necessidade de leite é proporcional à produção, se o dono quer aumentar a produção de pães em 25%, e se o litro do leite custa R$ 2,50, então vamos lá, o litro do leite, 1 litro custa R$ 2,50. Quanto o dono deverá gastar a mais com a compra de leite para atingir a meta? Ora, ele tinha 12 litros de leite. Quanto que ele vai gastar a mais? No próprio enunciado já diz, 25%. Então, 12 vezes 25%. Vou calcular 25% de 12. Esse é o total a mais. Ou seja, 12 vezes 25%, a gente já viu no exercício anterior, que equivale a 1/4. Ou 25 sobre 100. 25 sobre 100 dá 1/4, que equivale a 3 litros. Então, ele vai gastar mais de leite, 3 litros. Quanto que ele vai pagar? Vai pagar 2,50 vezes 3, que vai dar 7,50. Tranquilo, tá vendo? Não precisou nem falar dos pães, né? Os pães no enunciado não tem necessidade. Você pode ir direto à quantidade de leite, porque a pergunta é em cima do leite, não em cima do pão, tá bom? Gabarito, letra B. Vamos para outra questão. Questão 34, em 2018, prova amarela. Dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens e 40% são mulheres. Sabe-se que já estão empregados 80% dos homens e 30% das mulheres. Qual a porcentagem dos candidatos que têm emprego? De novo, vamos no boi. O boi é o seguinte, vamos botar aqui, homens e mulheres. Vamos colocar que a gente tem um total de 100 pessoas para facilitar a compreensão dos alunos. Tá? Vou fazer um jeito bem simples para vocês. Se 60% são homens, 60% de 100 dá 60. Então, eu tenho 60 homens e tenho um total de 40 mulheres. Quantos desses que estão empregados? Vamos lá, quantos estão empregados? 80% dos homens, ou seja, 80% de 60. 80% de 60 vezes 60. Simplifica. Nós temos aqui, então, 48. E 30% das mulheres. Mulheres são 40, o total, então 30% das mulheres. 30 sobre 100 vezes 40. Isso vai dar um total de 12. No total, quanto que a gente tem? 60. 60 em quantos? Em 100. Logo, total de empregados, 60%. Gabarito, letra A. Viu? Nesse bizuzinho aqui é muito mais rápido resolver os exercícios. E umazinha de juros para finalizar a nossa aulinha, né? Nossa breve aula aí, é sempre um total de 15 a 20 minutos. Um produto custa à vista R$100 e pode ser vendido também em 2 parcelas, sendo a primeira no ato da compra com valor de R$50 e a segunda a vencer em 30 dias com valor de 60. Ele pergunta quanto vale a taxa de juros. Ele quer a taxa de juros. Eu não coloquei aqui, mas ele quer a taxa de juros. Ele quer a taxa de juros aqui. Bom, para calcular isso, era 100, ele vai pagar em 2. Então, ele tem que pagar 100, ele já pagou 50. Então, quanto que ele deve? Ele deve 50. Só que esses 50 vai ser financiado em 30 dias. Então, o que a gente vai fazer? Juros, ele vai financiar o capital, a taxa, o que ele quer achar, vezes o tempo, 30 dias depois é um mês. Tudo isso sobre 100. Bom, qual os juros que ele vai pagar? Se é 60,
que ele vai pagar ao final de 30 dias e ele está financiando 50, quanto que ele está pagando a mais aqui? Está pagando R$10. Então, 10, 50 vezes I sobre 100. Simplificando por 50 em cima e embaixo. Simplificando por 50 em cima e embaixo, então 10 igual a I sobre 2. Ou seja, I igual a 20%. Gabarito letra A. Tá? Essa daqui é do ano passado, é ano 2019. Galera, espero ter ajudado. Professor Nilbert Almeida, ex-aluno do Colégio Escola Naval, graduação, especialização em mestrado em matemática na UF, teologia pela FAECAD, formando em engenharia de produção UF esse ano. 19 anos de experiência. Espero ter ajudado vocês e aguarde para o próximo vídeo. Um abraço.